Salve, salve pessoal, aqui Marcos Baltar falando do canal Luso Baltar. Para quem não me conhece, sou proprietário de uma academia aqui em Copacabana, Rio de Janeiro. Então eu falo aqui nesse canal da minha realidade, do meu cotidiano na academia de hidroginástica e de pilates. Fora isso, falo também sobre a minha história no futebol, onde eu trabalhei, e dou dicas de Portugal, onde morei também. Esse canal chamado Luso Baltar, por causa disso, Luso de português e Baltar do meu sobrenome, ok? Então, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a minha história no futebol, né? Como que eu fui parar no futebol, como que eu fui trabalhar com futebol, onde eu trabalhei, minhas histórias, né, nesse esporte, os cursos que eu fiz, o que eu penso um pouco, né, de futebol. Então, começando desde o início, né, eu fui começar a gostar de futebol com uns 6, 7 anos de idade. Eu já pegava um radinho de pilha na casa do meu avô, eu ficava escutando o Flamengo jogar, né, naquela geração que tinha Tita, Júnior, Zico, Nunes. Então, o meu avô também tinha me dado uma camisa do Flamengo, né, quando era criança, então eu acabei me apaixonando por futebol e pelo Flamengo. Na época o Flamengo estava ganhando tudo, né? Aí eu fiquei acompanhando futebol, comecei na adolescência a frequentar o Maracanã com meu irmão, com os amigos, primos, e entrei na faculdade de Educação Física. E quando eu estava já no último ano de faculdade, eu resolvi fazer um estágio de futebol. Como meu pai já tinha trabalhado no futebol, né, na década de 70, foi preparador físico famoso, né, revolucionário na época, botou musculação no futebol, fazia treinamento de paraquedista, várias coisas diferentes de luta, karatê. Ele chegou a ter uma certa fama, trabalhou no Vasco, América, Olaria, no profissional mesmo. Então ele tinha ainda um conhecimento de algumas pessoas que ainda estavam no futebol. Então foi em 1991, né? Estava acabando a faculdade, aí eu procurei o Fluminense junto com meu irmão, que também estava fazendo faculdade junto comigo, de Educação Física, e fomos fazer estágio no Fluminense. Porque o treinador profissional na época era o Gilson Nunes, né? Foi campeão aí mundial de júnior, que falava antigamente, né? Sub-20, naquela geração do Romário. E no júnior, no Sub-20, estava o Valinhos, que também foi outro, tinha trabalhado com meu pai, foi outro ex-jogador do meu pai. Então ficou fácil, né? Conseguir uma brecha ali, um caminho para entrar. A gente foi fazer estágio no Júnior, eu e meu irmão, em 1991, me lembro até hoje. E assim ficamos, o ano de 91 inteiro. Antes da continuidade, esqueci de falar do meu canal aqui, tem o patrocínio das minhas empresas. AquaPB Hidroginástica, quem tiver interesse em participar das atividades ou de olhar nas redes sociais, é só procurar aí na internet, no Google, também nas redes sociais, e eu vou botar na descrição do vídeo. E temos também o Pilates, Paulo Baltar Pilates, ok? Então, voltando aqui ao futebol, vamos trabalhar no Júnior, 1991, ficamos um ano, e no final desse período, meu irmão resolveu sair e eu resolvi continuar. E ainda estava ainda na faculdade, não tinha acabado. Então eu continuei sozinho, mais um ano, 92 inteiro, e o meu irmão já tinha saído. E aí depois aconteceu que eu me formei e
eu acabei sendo contratado para trabalhar na categoria infantil, né, sub-15, que eu tinha já 2 anos lá dentro, né? E meu pai tinha trabalhado com o Arnaldo Santiago. O Arnaldo Santiago foi presidente do Fluminense nessa época, né? Que eu estava lá, então entrou em contato com o Arnaldo Santiago, que arrumou essa oportunidade que estava precisando na categoria infantil. Então, eu dei essa sorte. Aí fiquei mais 2 anos trabalhando lá no infantil. Aí tive um problema com o meu treinador. Aí a diretoria resolveu ficar do lado do treinador e infelizmente eu saí depois de 4 anos de Fluminense. Mas foi um aprendizado muito grande, gostei muito de trabalhar lá. Algumas pessoas, né, no final não me trataram bem e tal, mas é isso aí, acontece no futebol, né? O meio que tem muita trairagem, disse-me-disse, um quer o lugar do outro, né? Tem poucos amigos. Você encontra amigos, mas encontra poucos. E é um meio assim, já dando a minha opinião aqui, né? Que é difícil você entrar porque tem muita panela, tem que conhecer gente, né? Quem indica. É um meio assim, que é gostoso de trabalhar, mas ao mesmo tempo é difícil você ficar nele por causa desses aspectos todos. Mas depois você vai se apaixonando e tem uma época que você não consegue sair. Você vai ficando, vai ficando. Aí depois eu emendei outros clubes, sempre como preparador físico ou auxiliar de preparação física. Aí trabalhei também no Vasco, no América, no São Cristóvão, na Portuguesa, Arraial do Cabo, Barra da Tijuca, Mesquita, não sei se eu falei aqui, São Cristóvão. Então, se não me engano, foram esses clubes todos. Então, eu peguei uma gama de conhecimento muito grande. E depois eu fui também começando a me interessar em fazer curso para treinador, para virar treinador. Aí eu fiz, aí eu fiquei parado no tempo de futebol, fiquei mais na minha academia, aí resolvi voltar e investir em curso para treinador. Aí eu fiz o curso da Federação do Estado do Rio de Janeiro, que era 9 meses, por isso que eu me interessei. Fiz o curso de pós-graduação em futebol lá em Viçosa, Minas, que é muito bom, a Universidade Federal de Viçosa. Lá tem curso excelente, tanto de graduação quanto depois de pós-graduação. Graduação em Educação Física e pós em Futebol. Todos os professores de lá, eles dão aula no curso da CBF. Aí também fiz o curso da Argentina. Eu preferi fazer o da Argentina porque o da Argentina você tem um conteúdo maior. Você estuda 2 anos, agora são 3. Prova toda semana, né? Parte teórica, parte de trabalho, faz online. Aí depois você fica uma semana lá na Argentina e dá aula para escolinha de futebol de adolescente lá. Aí na minha turma que eu me formei, eu fui lá na Argentina dar aula e tinha o Louco Abreu e tinha também o Bruno Pivetti, que está agora no Sub-20 do Flamengo. Também foi uma experiência boa. E o da CBF, assim, eu não tiro o valor do curso da CBF, mas eu indico mais esse outro da Argentina, porque ele vale lá fora se você tiver experiência no profissional, né? Eu só tinha experiência na base, então lá fora, quando eu fui morar em Portugal, para mim não valeu. Mas o conteúdo é muito grande e o valor mais acessível. Da CBF, você fica um fim de semana, depois tem que fazer relatórios, né? Fazer trabalhos, estágios, mas não é tão completo. Os da UEFA e os da Argentina são bem completos. Então talvez esteja aí porque ainda o Brasil ainda não é reconhecido para trabalhar, sim, não é reconhecido, no caso não aceita ainda, né, para trabalhar lá fora, quem tem um curso da CBF. Então uma dica aí, pessoal da CBF, melhore os cursos, os cursos são bons, tem bons profissionais, mas o problema do sistema eu acho que está errado, pode melhorar muito mais. Quem é da área aí, está acompanhando, pode falar mais do que eu. Então também, assim, tem alguns termos que aconteceram no futebol que eu nem sabia que existia.
Tipo, tá na nhaca. Nhaca achei que era fedor, mas não, nhaca no futebol é pra quem tá com moleza, né? E asa, tá na asa, também quer dizer, aí sim, quer dizer que a pessoa que tá fedendo, né? Eu escutava aqueles termos no início e achava engraçado que eu não entendi. Então é um mundo toda a parte, né? O vestiário também é uma coisa, fora do vestiário é outra, ensinamentos do dia a dia, né? Ainda mais quando tem profissional, diretoria mais envolvida, imprensa, torcida, é muito difícil trabalhar, lidar com pessoas também diferentes, jogadores, 30 jogadores diferentes, cabeça diferente, cada um é de um jeito, mas na base acho que é onde você se forma mesmo bem, quiser chegar a ser um bom treinador do profissional, tem que passar pela base. Você aprende muito, né? E dá um conhecimento muito grande e vale a pena, né? É um trabalho que dá gosto. Um ou outro assim sai da curva, mas vale muito a pena. E também tem poucos que chegam, né? Um funil, poucos chegam até o final. Mas vale a pena tanto para jogador tentar, como para também comissão técnica. E também tem umas histórias engraçadas no futebol. Três aqui que eu me lembro. Uma vez eu estava no infantil, aí a gente estava dando treinamento, não no Fluminense, mas numa escola se não me engano, da Marinha, da Marinha, na Avenida Brasil, para quem é aqui do Rio de Janeiro sabe, região chamada Penha, bairro Penha, Avenida Brasil, aí a área militar. Aí tinha um campo de futebol, só que não tinha água nesse dia, aí estava um calor danado. Quando acabou o treino, tinha uma piscina lá nesse clube da aeronáutica, da Marinha. Aí os jogadores falaram, professor, podemos cair, podemos cair? Aí eu falei o quê? Estava também com calor, né? Eu fui cair. Eu e mais 15, 20 jogadores. Aí depois nós fomos todos chamados a atenção. Mas o calor estava muito grande, valia a pena ser chamado a atenção. Também um lance curioso que aconteceu é que na época eu trabalhava no Sub-20, né, de estágio, preparação física, a gente entrava no vestiário para poder usar uma musculação, sala de musculação lá dentro do vestiário do profissional. Aí então eu entrava lá com os jogadores do Júnior, Sub-20. Aí quando eu saía, os garotinhos pequenininhos achavam que a gente era jogador do profissional. Eu estava com 20 anos na época, eu estava novinho, aí eles pediu pra gente dar autógrafo. Aí eu dava autógrafo também, eu inventava o nome lá de algum jogador da época, não tão conhecido, e botava lá o nome, né? Então eu dei autógrafo sem ser conhecido. E outra história interessante, que eu estava também no infantil, de preparador físico, era Fla-Flu, na Gávea. Aí o nosso goleiro não entrava em campo, todo mundo já tinha entrado, queria começar o jogo, e cadê o goleiro, cadê o goleiro? Aí o goleiro estava tão nervoso que deu diarreia dele e estava plantado lá no vaso lá do banheiro e não saía de lá. Tamanho nervosismo. E a gente nesse dia a gente perdeu de 4-0, se não me engano, pro Flamengo. Então são histórias, essa e várias outras que ficam na nossa memória. Se eu esqueci de alguma coisa aqui, vou pegar uma colinha. Aqui, para quem não conhece, aqui o logotipo do canal, aqui, ó, Luso Baltar. Tem um bigode em português, tem um boné vermelho, camisa do Brasil, short. E aqui os materiais que a gente usa aqui no dia a dia, prancha, né? Bola de futebol, halteres de musculação. Eu falei tudo aqui, não esqueci nada não. Falei dos clubes, dos cursos, os termos que usam, das histórias. Faltou só a parte final, as palavras de autoajuda aqui para reflexão que eu coloco, e o que é, um adivinho aqui. Tá? E a parte final da fantasia, momento de descontração. Então vamos lá, a autoajuda. Recomeçar não é fingir que nada aconteceu, não é apagar a dor, nem fazer de conta que não existiu. Recomeçar é decidir que o ontem não vai mandar no amanhã. O hoje não é o capítulo final de sua história. Levante-se com esperança, junte-se os cacos, coloque-se de pé e recomece.
Tá ok, gente? Então nunca desanime, assim, se não foi da primeira vez, não foi da segunda, deu errado. Tenta de novo, analisa os prós e os contras, faça melhor. Tudo é no tempo de Deus, no nosso tempo. Então não desanima não. Tenta, mas também se vê que as coisas não deu certo a segunda, a terceira, é porque não era para ir para aquele caminho e tenta outro, ok? Que é o que é. Fica deitado de dia e de noite fica em pé. Quem souber aí, fala aí nos comentários, por favor. E para finalizar, vou botar aqui a fantasia do dia, que vocês já devem saber qual é, a fantasia de vampiro. Então, ó, desculpe se a dicção ficar um pouco ruim no final, que tá com um dente aqui, ó. Então, eu sou o vampiro brasileiro, Marco, o terror da noite, eu quero chupar o seu sangue. Tá ok, pessoal? Só um momento aí de descontração, uma brincadeira. Então sigam aí no canal, né? Curtam, compartilhem, se inscrevam, dê o like, o joinha, comente qualquer coisa, alguma dúvida também. Siga na rede social, no Instagram, @luzobaltar, Paulo Baltar Pilates, @aquapb2020. Está escrito na descrição. Obrigado aí por acompanhar o vídeo, espero que tenham gostado. Tenho mais novidades aí, outro vídeo semana que vem. Então, acompanhe que vai ficar cada vez melhor aí o canal. Tá ok, pessoal? Então, fiquem com Deus, fiquem na paz, até a próxima, se Deus quiser.